Bom, antes de falar da forma negativa, eu vou pedir para dar uma pausa. Voltamos então, forma negativa do passado. Bom, eu gosto de falar do passado porque eu acho ele muito mais simples que o presente, né? Todas as pessoas vão ter a mesma conjugação verbal, ele, apesar de ter aquela questão, né, como acrescentar ED, ele é um tempo verbal fácil de ser compreendido. Mas vamos aqui para o nosso esquema de estrutura. Sujeito, o verbo auxiliar mais not, verbo principal e complemento. Olhem só, gente. Vou colocar aqui um exemplo. They didn't enjoy the field trip to the factory. They didn't enjoy the field trip to the factory. Olha só, eles não curtiram, eles não aproveitaram a viagem, trip field seria a viagem de campo, o trabalho de campo na fábrica. Bom, vejam só, o verbo auxiliar do passado, na negativa é didn't, que é did mais not. E aqui o verbo, ele vem normal. Lembra que eu falei que ele só flexiona na forma afirmativa? Então, com a presença do auxiliar, sempre o verbo ele vai vir no infinitivo, ele retorna à forma natural dele. Então, didn't é did mais not. Vamos ver aí outros exemplos. She didn't want to share her toys with Don. She didn't want to share her toys with Tom. Ela não quer compartilhar os brinquedos dela com o Tom. Olha aqui, didn't e want, os dois verbos aí. O verbo aqui natural e o didn't, que é o auxiliar. Bom, na forma interrogativa nós vamos continuar com o uso de um auxiliar. Só que é sempre aquela questão, né, gente? Se a gente tem sujeito e verbo auxiliar, na pergunta ele troca de lugar. Então, olha só, vamos começar a pergunta com o verbo auxiliar, continuamos na estrutura com o sujeito, depois o verbo e os complementos. Ó, vejam só. O verbo auxiliar aqui vai ser did, né? Para todas as pessoas, não tem diferença. Vai ser did. O sujeito, you. Agora o verbo, fix that old video game. Did you fix that old video game? Você consertou aquele velho videogame? Fix é consertar. Olha aqui de novo, começando nossa pergunta com did Janet arrive on time at the airport? A Janet chegou a tempo no aeroporto? Olha aqui, sempre começando com did e não faz diferença de sujeito. E o verbo ele continua na forma natural. Agora, as respostas curtas, aquelas assim, sim, fui, não, não fui, sim, quero. Sim, eu quis. Não, não queria. Então, aquelas bem curtinhas que não tem explicação. Vejam só. Aqui a gente tem o modelo da afirmativa e um da negativa. E a gente, olha só, vamos usar did na afirmativa e didn't na negativa. Então, olha só. Afirmativa, sujeito, I did. Na negativa, I didn't. Então ficaria assim, por exemplo, did you go to the movies? Você foi ao cinema? Yes, I did. Eu falei, yes, I did. Ao invés de falar assim, yes, I went to the movies. Sim, eu fui ao cinema. Eu só falei assim, sim, eu fui, mais ou menos isso. Não expliquei. Ou só, né? A resposta curta ela tem esse objetivo de não explicar. Então aqui na negativa, se fosse negativa eu responderia no,
I didn't. Não, eu não. Aqui tem outros modelos, ó. You did, you didn't, he, she, did, he, she, didn't, you, we, they did, you, we, they didn't. Olha só o exemplo, gente, acho que vai ficar melhor no exemplo. Olha aqui. Did Joshua help you with the project? Did Joshua help you with the project? Yes, he did. Sim, ele ajudou. Se fosse negativa, no, he didn't. Okay, yes, he did. Did you remember to close the windows? Você lembrou de fechar as janelas? Did you remember to close the windows? Yes, I did. Sim, eu lembrei. Oh, no, I didn't. Não, eu não. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Então, passado simples dos verbos regulares, né? Na próxima unidade nós vamos ver o passado simples dos verbos irregulares, tá? Bom, eu vou postar esses slides para que vocês possam copiar ou imprimir, colar no caderno. É muito importante que esteja ou impresso, colado no caderno, ou copiado no caderno, para que vocês tenham organização na hora de estudar. E juntamente, né, com esses slides, eu vou postar orientações para as atividades do livro. See you next video!